Amado, eu sou, eu te amo e te adoro, vamos lá. Quero conversar um pouco com vocês, porque o canal vai mudar completamente a formatação, não colocarei mais anúncios e sempre farei as leituras preferencialmente com a cabeça coberta, porque eu entrei e fiz um voto a Deus para poder me ajudar a trabalhar umas questões com os Deus negativados. Também ancorei a consciência do meu eu sou, que é a Meta Kumara. E aí entramos num espaço de maior consagração, maior dedicação no processo e de uma atuação a partir de um centro superior. Então eu vou abrir mão de toda a monetização que havia no canal, né? Então não vou ganhar mais nenhum valor referente ao canal, apenas com os meus trabalhos, né? Seja atendimento ou seja os processos de cura, para que realmente entre nesse espaço de um alinhamento com o trabalho com maior oração, maior decreto, maior força espiritual, sem interferência. As leituras não terão mais interferência de anúncios, tá? No espaço de consagração a Deus mesmo, para que essa seja a casa de Deus, tá? Num espaço de integração com maior força espiritual, motivo pelo qual eu trarei todas as regras atinentes aos trabalhos espirituais presenciais para o processo de cura, né? Seja as leituras, seja orações, decretos, aquilo que for compartilhado no canal seguirá as mesmas regras de atuação e de postura e de vestimenta dos trabalhos presenciais, tá? Em regra, tirando o fato de que às vezes eu vou usar colorido, não vou usar só branco, mas sempre com a cabeça coberta, porque é a revelação de Metatron, então a gente precisa adorar a Deus, né? A partir desse centro de respeito à hierarquia angélica e arcangélica, aos anjos, às potestades, aos espaços de luz, as esferas de luz, as consciências iluminadas, porque nós estamos no grau inferior, com a cabeça coberta. Por isso que os judeus antigos cobriam a cabeça, e não é nesse espaço de religião que eu adotei, sim por revelação divina, por conta daquilo que a arcanjo Metatron me trouxe quando houve regras para uma nova fase do meu trabalho, quando eu deixei a espiritualidade de esquerda e comecei a operar no espaço de luz pura. Então é isso, o canal ele vai se tornar cada vez mais especializado em cura, conexão espiritual e um espaço mesmo de devoção, como um templo, tá? Um templo divino, atuando como a alta sacerdotisa também. E aqueles que chegam estão entendendo que precisam me entender. A postura também precisa ser adequada, condizente com o espaço de esfera que nós atuamos, tá? Então, assim, nos poupe de comentários que não tem nada a ver, nos poupe de um tratamento inadequado a nível de e-mail. Tem gente que chilica 2 dias que eu não respondo o e-mail, a pessoa tá lá achando que foi vítima de um golpe. Pelo amor de Jesus Cristo, tá? Se poupe, me poupe, eu não sou obrigada a determinadas coisas, com o espaço de consagração que eu tenho, a minha própria, a própria espiritualidade, Arcanjo Miguel, Cristo, seres de luz, fala, devolva esse dinheiro, que você não vai trabalhar para essa pessoa, que não tem cabimento, essa postura. Então, minha vida ela é completamente consagrada ao Altíssimo. Então, comentários também infelizes, se poupem e me poupem, tá? Porque aqui eu tenho muito ancoramento espiritual, e se tem uma coisa que a espiritualidade faz é me honrar. Então, aquele que vem num espaço de desonra com relação a mim, como canal humano, consagrado a Deus, está desonrando a Deus. Então presta bastante atenção, porque a gente precisa operar com a atitude correta, sabe? A gente precisa ter respeito, bom senso. Eu jamais vou chegar para Arcanjo Miguel, para os seres de luz, tratando-os como se fossem meus empregados, ou como se fossem desonestos, ou como se fosse qualquer coisa, tá? Com desrespeito. Então isso não existe, a gente precisa aprender a ter respeito, uma coisa que brasileiro principalmente precisa aprender, e o ser humano é ter bom senso e respeito, entender a hierarquia. Existe uma hierarquia espiritual, existe a questão da consciência espiritual. Então se existe um monte de coisa no mundão aí fora, de falta de caráter, de falta de condição de operar a partir de um centro de luz e dignidade, aqui não existe isso, eu opero na luz pura. Quem me conhece presencialmente nos trabalhos de cura sabe muito bem disso. Quem quiser alimentar outro tipo de pensamento ou opinião, né, eu procuro ancorar as virtudes, trabalhar todos os vícios e trabalhar com uma retidão incrível. Chega pra mim ser um absurdo total, como por causa de 400 reais a pessoa achar, ir num espaço de insanidade, de ficar ouvindo vozes negativas dos seus próprios pensamentos e daquilo que não é digno e honesto nela, porque em mim com certeza tá tudo, né, resolvido nessas questões, né?
porque eu iria praticar um golpe de R$ 400 ou R$ 450. Que é isso, gente? Sabe? Tem coisa que desanima a gente de operar na luz nesse planeta. O ser humano, ele dá um cansaço, um espaço de desrespeito tão grande, um espaço de doação e de entrega que eu tenho com relação à espiritualidade. As pessoas não têm noção de quanto que eu gasto com flores por mês, por semana, para poder fazer um ritual. Tem ritual que eu gasto R$ 600 e poucos com flores apenas. Flores que eu trago todo dia aqui para as leituras, tá? É muito raro não ter flores naturais. Então, assim, aí você fica ouvindo umas coisas completamente desnecessárias. Então, eu espero atrair pessoas. Se você não quer saber da verdade, de respeito, de bom senso, de justiça, de equilíbrio, de estar alinhado com a lei e a ordem divina, para que você possa receber aquilo que é digno, para que você não venha reclamar que nada acontece na tua vida, porque é responsabilidade sua daquele trabalho que você está deixando de fazer, ou aquilo que você está escolhendo de criar, de alimentar o autogerado negativo, que vem como retorno kármico negativo para você, seja forma pensamento, forma sentimento. Esse não é um canal. Esse é um canal cada vez que vai trabalhar mais na energia pura, trabalhar nas energias de cura mesmo, cura da alma, cura multidimensional, interdimensional, cura kármica, cura ancestral, tá? Trabalha com os anjos. Então, para trabalhar com os anjos, a pessoa tem que ter uma retidão, uma purificação, um alinhamento, que não é brincadeira, tá? Então, assim, é esse espaço. Então, eu sempre trato todos com respeito, né? Se eu falo alguma coisa que é difícil de digerir, é porque faz parte do meu papel de trabalhar a sombra das pessoas, de trazer aquilo que está oculto na energia dela. Nunca é nada pessoal. Então, como eu trato todo com respeito, né, venho exortá-los a fazer o mesmo. E se quiser ter outra postura, tem outros canais aí que a coisa é de outra forma e eventualmente passa batido esse tipo de atitude. Aqui não, comentários deselegantes, falta de educação, falta de respeito, falta de bom senso não é tolerado nem pela espiritualidade, muito menos por mim, tá? Porque eu tô aqui de coração aberto, tô aqui num processo muito intenso para ancorar a luz na Terra. Então, quem já passou em processo de cura, quem trabalha comigo e me conhece presencialmente, sabe o espaço de retidão, o espaço de alinhamento com a espiritualidade maior, que eu sou de fato quem eu digo que eu sou, né? E é isso, gente. Então, assim, esse é um canal para quem vai pensar fora da caixa, para quem vai buscar as coisas de outra perspectiva muito mais elevada. E a gente vai entrar num espaço de alinhamento muito maior. Vou procurar trazer orações, decretos, tá? Invocações, tá? Muitas aquilo que for relevante para o espaço de cura, para acessar um nível de cura e de conexão, mesmo que esteja à distância, para ser um templo mesmo, dedicado a Deus, ao caminho espiritual, à elevação, à conexão com a grande fraternidade da luz, com os comandos estelares, com os anjos, com os arcanjos, com toda a hierarquia de luz que opera nesse plano e fora dele, tá? Então eu estou encarnando nesse planeta a minha consciência superior, o meu eu sou do universo central, que é Meta Kumara. E isso vai trazer muitas reverberações e transformações também na minha vida, um alinhamento maior, um espaço de busca por retidão maior, trabalho de sombra, trabalho de alinhamento, motivo pelo qual esse espaço de consagração a Deus, de todo esse centro sagrado de trabalho que para mim se pro outro que não recebe qualquer coisa, que pode colocar, né, que acha que pode eventualmente confundir com outros trabalhos numa outra linha completamente bagunçada, tá completamente equivocado. Aqui é a luz que opera, aqui é o espaço de consagração a Deus, de responsabilidade espiritual, pessoal, energética, porque senão nem vivo eu estava, dado os espaços que eu atuo nesse plano fora dele. Então é isso. Eu espero que vocês gostem do novo formato do canal. Eu espero também que fiquem felizes e que, claro que sempre tem aqueles que ficam infelizes, os descontentes e os contentes. E aqueles, né, tem um monte de canal e muito formato por aí para agradar. Aqueles que não estejam mais em sintonia e ressonância com esse canal. Eu não estou aqui para agradar ao ser humano, estou aqui para agradar a Deus, estou aqui para trabalhar com as consciências elevadas, estou aqui para me trabalhar, para alinhar, para manifestar o meu poder, né? Para me enxergar como de fato eu sou, para trabalhar com a cura, para trabalhar com as consciências angélicas e arcangélicas e todos os seres de luz elevados, os deuses solares, né? Nesse espaço crístico alinhado com as ordens de Metatron, ordem de Enoque, ordem de Melquisedeque e ordem de Micael, para me transformar
naquele espaço de luz mesmo nesse plano. Esse é o meu trabalho, a minha busca de ser pura luz, de trabalhar em todos os meus espaços de sombra, de negatividade, para que cada vez o universo seja recíproco comigo, como já tem sido, os seres de luz e as consciências elevadas. O espaço que a espiritualidade me colocou nesse planeta é uma coisa lindíssima, sabe? Eu tenho muita gratidão, manifesto a minha gratidão por Deus, Pai e Mãe, por todas as consciências elevadas, tanto por quanto me honram, por quanto me colocam num lugar alto, por merecimento, por óbvio, que não é de qualquer forma, de qualquer maneira, e não é para falar em algum aspecto para, né, de alguma forma ficar engrandecendo o meu ego humano. Muito pelo contrário, eu tenho muita humildade, porque não é fácil, a gente é falho, eu tenho muita consciência das minhas fragilidades e dos pontos que eu necessito de trabalho, e aqueles que eu não tenha, eu busco, seja a nível de sombra, seja a nível de lapidação do ser, porque eu também sou um ser humano em processo de evolução, como todos os outros estão aqui, manifesto o mesmo centro de dificuldade, mas o meu compromisso é com a luz, o meu compromisso é com Deus Pai e Mãe, o meu compromisso é com Cristo, meu compromisso com as ordens superiores, com o caminho espiritual, e é isso que eu tenho manifestado, a reciprocidade dos seres de luz, todo o espaço de prosperidade e abundância, todo o espaço também de alegria, né, e de devoção cada vez maior, de devotamento à causa da luz pura nesse plano. E isso tem sido lindo, as iniciações espirituais, todo o espaço de evolução, e é isso que eu quero compartilhar com as pessoas, ensiná-los a percorrer o caminho da santidade, da transformação pessoal, na qual não cabe misérias humanas e muito menos, né, comportamentos que denotem falta de caráter ou falta de comprometimento, falta de respeito, falta, sabe, esse tipo de coisa. Aqui não operamos dessa forma. Estamos aqui num espaço cada vez mais elevado de, né, de trabalho mesmo, de doação, de entrega, de reciprocidade, sim, né? Eu não tenho que reclamar o espaço de abundância, mas a gente trabalha muito por doação também, porque esse é o espaço que a luz opera, tá? Então, assim, muita retidão. Então, é aquele centro de que, cara, se eu não respondo e-mail é porque eu tô muito ocupada, eu faço jornadas de cura que duram 8 dias ininterruptas, tá? Tem processo de cura que eu trabalho que dura até 15 horas. Os trabalhos são muito intensos. A gente sai bem cansado, às vezes acabado, sem condição nenhuma. Então, se a pessoa só fiquei 2 dias, 4 dias sem responder o e-mail, espera, entra na fila, para no ponto de ônibus, né? A gente não tá aqui para brincar, a gente tá aqui para honrar Deus, e eu tenho muito compromisso, minha agenda é completamente cheia, tá? Então, eu não preciso ficar, né, mendigando uma consulta, graças a Deus, muito pelo contrário, eu tenho uma demanda que eu não consigo atender. Para ter ideia, agora eu tô marcando coisa só para fevereiro, trabalho de cura presencial a partir do final de março só. O meu último horário que eu tinha, eu marquei hoje para fevereiro de trabalho de cura, por conta de um remanejamento de data. Então é isso, meus amados. Estou aqui para operar na luz com muita responsabilidade. Espero que vocês continuem, que chegue cada vez mais pessoas com esse espaço de entrega a Deus, entrega ao Cristo, paixão pelo Cristo, paixão pelo trabalho espiritual, paixão pela causa da luz nesse planeta, inclusive pessoalmente, porque nós temos muita coisa para melhorar, todo mundo, isso me inclui, tá? Porque se não tivesse, não tava aqui. Se tivesse perfeito, não tava aqui. Tava num gradiente de luz tão grande que não conseguia ficar aterrado aqui no planeta. É a ascensão, assim, tipo, subia aos céus, né? Um cavalo de fogo, que é a Mercana de proteção pessoal, né? A Mercana, o veículo de luz, ou a nave que cada um pode acessar, e ascendia aos céus, assim como Enoque, tá? Então, Elias. Então, é muito isso, tá? Então, a gente tá aqui, eu espero que cada vez mais as pessoas que se conectam comigo, a minha família de alma encarnada, vai desenvolvendo a potencialidade de consagração a Deus, de disciplina, de voto, de busca comprometida, de falar a verdade, de buscar a sua verdade, de não ter medo, doa quem doer, custe o que custar, sabe? E não é que não ter medo, eu tenho medo, né? Eu tenho medo. Ontem mesmo estava fazendo um trabalho para transmutar, ressignificar formas de pensamento, formas de sentimento de medo, porque nos meus trabalhos eu vejo cada coisa, porque eu vejo as coisas como elas são de fato. Então, os seres trevosos que eu tenho que lidar, os comandos estelares negativados, todas as consciências negativadas, eu vejo como elas são, tá? Não é firula aqui, não. Então, a espiritualidade não fica passando a mão na minha cabeça como as pessoas acham, colocando num patamar de que é na zona de conforto. Não, é um enfrentamento mesmo, mas
Que a minha coragem seja mais forte que o meu medo. Esse é o meu mantra. Tá? E tudo aquilo, e buscando formas de autolapidação e crescimento. E por que eu compartilho isso? Não é para me engrandecer também, é só para mostrar o caminho. Porque é essa a minha responsabilidade nesse planeta. Mostrar o caminho, assim como aquele que tem um propósito espiritual. Doa quem doer, custe o que custar. Se não gosta, né? Se não serve para você, se você acha que é de outra forma, aí você continua nos espaços de inconsciência ou procura algo, um formato que esteja alinhado com as suas expectativas, né? Porque aqui quem tá alinhado com o crescimento vai encontrar, com a luz, vai encontrar lugar nesse canal. Só não encontra lugar nesse canal quem não quer saber de luz, quem quer saber de ficar em zona de conforto, operando na dualidade, operando na densidade, tá? Porque aqui é o espaço de agradar a Deus mesmo, de agradar a consciência superior, né? O nosso eu superior, do predomínio, do aprendizado, da mestria, tá? Do predomínio do eu superior em detrimento do eu inferior, do coração humano, das escolhas humanas, né, do nível de fragilidade. Então aqui é o espaço mesmo de busca, tá, de lealdade, de ser leal a Deus e buscar a lealdade divina na minha vida e de todos aqueles que cruzam o meu caminho, porque senão não existe ascensão. Quando a gente estiver devendo de vida kármica ou criando karma negativo, a gente vai ficar preso na roda de samsara. A lei e a ordem divina, ela opera, né, e ela é inexorável, ela não muda porque eu quero. Tá? Para mim, as regras vão ser diferentes do que para qualquer outra pessoa. Então, é muito isso, as ilusões que o ser humano, né, ele busca ficar preso, ele quer ficar preso. Então, assim, exortando, não alimente o negativo. Então, também tenho pensamentos negativos com os quais eu preciso transmutar, curar, trabalhar, tá? E quando a gente tem dúvida, a gente pede orientação divina. A gente fecha com Deus, estabelece uma reconexão com o amor incondicional, com as consciências de luz. Entre em recolhimento, tá? Então a gente entra, a gente tem uma postura, é preciso ter atitude correta, postura correta, seja diante de Deus, seja diante de um líder espiritual, seja o nosso mestre humano, e aquele que te traz algum contexto de informação que lhe beneficie é seu mestre, independente de você ter contato físico com ele ou não, você tem que honrá-lo. Honrar o mestre é honrar a Deus. Então, se você não é capaz de honrar seu mestre, se o seu mestre fica 2 dias sem te responder o e-mail porque você pagou uma consulta, e você achar que ele tá praticando um golpe, você tá desonrando a Deus. Você tá achando que Deus é mentiroso, que Deus é caloteiro. Tá? Então é isso. Eu sei que existem muitas coisas aí fora, mas aqui a gente não tá falando do que existe aí fora, aqui a gente tá falando do que existe aqui dentro. Nesse espaço que opera na luz pura, com o ancoramento divino dos seres de luz. Então a questão da gente ter a atitude correta com a espiritualidade faz toda a diferença. Todo o nosso espaço de rebeldia, de querer entender, muitas vezes, coisa que não é, nesse momento a gente não tem a capacidade de entender, de querer ficar questionando demais, de ficar, sabe, entrar num espaço de querer controlar o desenrolar de Deus na tua vida, ou de julgamento, julgar a si mesmo, julgar ao outro, julgar o caminho que Deus toma na tua vida, julgar tudo de uma perspectiva reduzida, né? Porque Joana d'Arc ficou, se ficasse presa à morte na fogueira que ela teve, quais seriam as reencarnações dela? Só treva, tá? Porque foi uma grande injustiça. O Cristo na cruz, para que mais sofrimento do que o meu bem amado Micael passou na cruz, passou nesse mundo? É a transcendência daquilo que aparentemente é injusto de uma perspectiva inferior e que pode ser continuar sendo injusto para sempre. Porque se tem uma coisa que o Cristo não merecia, era morrer na cruz. Mas aí transcender isso e ir para um espaço elevado, entendendo que aquilo faz parte de um plano divino, tá? Então que a gente não nos cabe julgar determinadas coisas, cabe a gente ter humildade, cabe a gente buscar santidade, cabe a gente buscar fidelidade à honra, a Deus, ao propósito, ao caminho, e honrar os seres de luz desse plano e fora dele, porque senão a coisa não vai funcionar, não só na minha vida como a de ninguém. Então muitas vezes as pessoas reclamam que nada tá funcionando, mas elas não têm uma postura adequada com o outro, ela não tem a postura adequada com aquilo que é santo, elas não têm devoção, elas não têm respeito, elas não têm bom senso, elas não têm nada. Então elas precisam se trabalhar muito, tá? Muitos não têm nem educação mínima, tá? Que a gente é obrigado a cruzar o caminho aqui nesse show de horrores que é a terceira dimensão. Então o ser humano ele precisa ter uma evolução muito grande, até no que tange a bom senso, tá? A saber o lugar, a saber a postura. Se tem uma coisa que eu busco cada vez mais, é ter uma postura super correta com a espiritualidade. Aí não importa, né? Eu só faço obedecer, quem sou eu para questionar. E quando eu tenho dúvidas, é claro que não é nesse espaço cego, de fé cega, muitas vezes eu preciso de determinada informação, eu questiono e solto. Se a espiritualidade me achar digna de trazer o direcionamento, que eles me amam infinito, eles amam a todos infinito,
Se tem uma coisa que Deus ama é a criação, se tem uma coisa que o Arcanjo Miguel ama, são os seres que ele mesmo criou. Então ele sempre vai trazer uma forma de te dar aquilo que às vezes você ainda nem tá merecendo. Mas se você fizer o mínimo. Então quando a gente não tá recebendo nada, ou quando as coisas estão muito fora da caixa, ou é retorno kármico negativo, que a gente vai passar várias vezes, que a gente tem muitas encarnações, tem muita coisa que vai precisar ser alinhado, ou é porque a gente tá completamente perdido no rolê, completamente numa postura equivocada. Agradeço a Deus por todo, né, cumpro o meu voto que eu fiz diante de Deus, e agradecendo publicamente, né, entregando o meu canal, me entregando como canal do Divino e do Sagrado nesse plano, cada vez mais. Agradeço por ele ter me mostrado meu eu negativado e ter me ajudado a começar a trabalhar essas questões, porque eu trabalho na minha energia até hoje, tá, gente? Então não pensa que é fácil, 1, 2 processos de cura, pronto, acabou, agora eu já posso ser rica e feliz e tá tudo certo. Não, a gente vai passar, enquanto estiver encarnado, vai estar trabalhando na mestria e nos processos de limpeza e de cura kármica, dentro e fora da roda de samsara. É assim que a lei e a ordem divina determina. E não adianta querer que mude só para o nosso bel prazer, tá? E aí era uma situação muito delicada que eu não estava vendo caminho de conseguir acessar. Fiz meu voto diante de Deus, derramei meu coração diante dele, diante do meu altar. Pedi para ele me auxiliar, ele me mostrou, me criou um caminho e eu estou trabalhando. E é isso. Aqui a gente tá para trabalhar, para ser humildade, para aprender a honrar a Deus sobre todas as coisas, cada dia mais, a cumprir os mandamentos de Deus, a operar num espaço cada vez mais elevado. Meu beijo de luz, gratidão. Tá, vamos fazer uma oração para terminar. Eu invoco Deus Pai e Mãe, fonte da vida, consciência divina, o Filho Sagrado, o Divino Espírito Santo, a Shekinah, o Espírito da Verdade, o Espírito do Espírito, o Espírito Consolador, os 7 Espíritos do Senhor, os 49 Chohans, os 49 raios de Alfa e Ômega, os 49 arcanjos, querubins, serafins, Elohims, devas elementais, as 72 orbes arcangélicas e cabalísticas, aos anciãos dos dias, aos mestres do Conselho Kármico, a Merkaba de proteção pessoal e emocional de cada um que chega nesse vídeo. A divina presença eu sou, o eu superior, o fogo branco, o Santo Cristo pessoal, bem amado anjo de guarda, ancestralidade cósmica da luz pura, ancestralidade humana da luz pura, os guardiões da terra, os guardiões estelares, os mestres de luz, todos os seres e consciências elevadas que possam nos auxiliar no nosso caminho da reconexão com a divina presença eu sou, com o eu superior, com o fogo branco, o Santo Cristo pessoal e com a Santíssima Trindade, com um espaço de ascensão e iluminação pessoal, de desbloqueio de todos os espaços e centros da nossa existência, econômico, amoroso, energético, espiritual, para que sejamos cada vez mais o operar de Deus, as sementes estelares e os seres de luz, os sementes da terra, todas as criações e as criaturas que desabrocham a semente, né, a flor divina, a semente, a centelha divina, despertam para a luz, despertam a consciência crística, despertam a consciência elevada de Deus Pai e Mãe e siga as orientações do ajustador de pensamento, de todos dos nossos bem-amados anjos de guarda, de nossa hierarquia de luz, rumo um caminho de luz, de abundância, de prosperidade, de crescimento, de realmente sair do todo centro de ilusão, de quebra de ego, de transformação pessoal, que nos coloque como fachos de luz pura nesse plano e transforme a Terra. Santo, 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 ao Senhor Deus do Universo, Kodosh, 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 Adonai Elohim Tsebayô. Santo, 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 ao Senhor Deus das hostes, Kodosh, 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 Adonai Elohim Tsebayô. Santo, 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 ao Senhor Deus das legiões, Kodosh, 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 Adonai Elohim Tsebayô. Gratidão. Meu beijo de luz.